Você quer descobrir como a preguiça pode tornar o teu código mais eficiente? Então vem comigo nessa aula que eu vou te explicar o que é Lazy Evaluation, ou avaliação preguiçosa. A gente vai ver na prática como isso funciona em Java com lambdas e streams. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Manuel Campos, e esse vídeo é parte de um curso de programação funcional. Então, se você não sabe o que são lambdas e streams, assista aos vídeos anteriores, que eu vou deixar o link da playlist na descrição. Então, bora lá. Primeiro, o que é Lazy Evaluation? A avaliação preguiçosa ou avaliação tardia não é um determinado código não fazer nada. É simplesmente fazer aquilo que é estritamente necessário para aumentar a eficiência do teu código, para que ele execute em menos tempo e assim a gente consiga reduzir o tempo de processamento e ainda economizar recursos computacionais como memória e CPU. Mas o que isso tem a ver com lambdas e streams? Lambdas a gente já sabe que são funções anônimas. E quando você passa uma função por parâmetro para outra, essa outra função ela pode decidir se ela irá executar essa lambda que você passou ou não. Então, lambdas é uma forma da gente conseguir alcançar a Lazy Evaluation. E a gente já viu isso no tipo optional que tem em Java. Quando você executa esse código acima, onde a gente está percorrendo uma lista de estudantes usando o string, obtendo a nota e depois pegando a maior nota desses estudantes, o max a gente já sabe que ele me devolve um optional de double, que é uma caixa que pode conter um número double ou não. E para eu obter esse valor dentro dessa caixa, caso esse valor exista, existem diferentes maneiras. Algumas dessas maneiras é chamando os métodos OR-else e OR-else-get. O OR-else a gente já viu que eu passo um valor padrão, por exemplo, 0, e caso ele não encontre nenhum estudante, ele me devolve diretamente esse valor que eu passei. E o OR-else-get espera uma função, que é um supplier. É uma função que não recebe nenhum parâmetro e tem que devolver um valor. Só que o OR-else-get, ele só chama essa função se ele realmente não encontrou nenhum estudante na lista. O OR-else-get, ele usa Lazy Evaluation. Ele só chama a função que você passou, que pode ser uma lambda, caso seja necessário. E assim ele não perde tempo executando aquilo que não é preciso. Mas em streams, esse recurso de Lazy Evaluation vai muito além. É um outro nível de preguiça. Você vai ficar impressionado em como streams deixa de executar algumas operações quando ela detecta que aquelas operações não são necessárias. Então não é só preguiça por preguiça. É uma forma inteligente de você não executar aquilo que não precisa. A gente já viu que funções como map, filter e reduce, o que eles esperam é uma outra função, que pode ser uma lambda. E essas funções têm a capacidade de só executar essas lambdas que você passar, caso realmente seja necessário. Assim como faz o método OR-else-get do tipo optional. Mas até aí nenhuma surpresa. Mas agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Um string ele só acessa os elementos que são estritamente necessários em um vetor ou em uma coleção como uma lista. Por exemplo, se ele não precisar acessar todos os elementos, acessar o vetor ou a lista até o final, ele não vai fazer isso. Então, os algoritmos implementados internamente são bastante eficientes neste quesito. Mas vamos lá para a prática para a gente ver isso funcionando. E a gente vai ver tanto em Java quanto em JavaScript. Como primeiro exemplo, nós vamos realizar a soma de números não negativos multiplicados por 2. Então vamos lá para o nosso projeto. Eu vou deixar o link na descrição desse projeto que a gente já vem usando em aulas anteriores. E se você já baixou o projeto anteriormente, você precisa baixar novamente a versão atualizada. Aqui nessa nova versão, eu tenho um pacote aula 9, onde a gente tem algumas classes Java aqui, e eu tenho uma pasta JS que tem alguns arquivos JavaScript que você vai precisar do Node.js para poder rodar. Mas não é o objetivo desse vídeo mostrar como é que instala o Node. Vamos começar abrindo esse lazyiteration.java aqui. E eu já vou trazer o código pronto porque esse código é um código bastante básico e a gente já fez isso inúmeras vezes nas aulas passadas. O único detalhe aqui é que para eu demonstrar como esse recurso de laziness, de preguiça, funciona, eu preciso interceptar o acesso aos elementos da minha lista. E para a gente fazer isso, existe um pouco de mágica acontecendo aí em segundo plano em alguns arquivos que eu forneci, como por exemplo essa classe Interceptor, que está aqui na pasta do projeto, mas que eu não vou nem sequer abrir, não vou entrar nos detalhes do que acontece.
tanto em Java quanto em JavaScript, para a gente interceptar o acesso aos elementos de um vetor ou de uma lista, é um pouco complicado. Então não vem ao caso aqui, porque esse código, no final das contas, dessas classes, desses arquivos auxiliares, eles são usados apenas com o objetivo didático. A única questão é que eu não posso criar o meu string do jeito que a gente está habituado. Por exemplo, fazendo números.string. Isso funciona, mas a gente não vai ver o que eu quero demonstrar aqui. E exatamente por isso, a gente precisa criar o string dessa maneira aqui. E daqui para baixo, não tem nada de novo. O único detalhe aqui, se você assistiu às aulas anteriores, você pode ver que eu estava usando um sum para realizar a soma de um conjunto de números. Como a minha lista já é uma lista de números e não uma lista de outra coisa como estudantes, você poderia imaginar que eu poderia simplesmente fazer um sum aqui, mas a gente vai perceber que essa operação não existe, mesmo que a minha lista seja uma lista de números. Eu não vou entrar nos detalhes do porquê isso acontece, mas caso a gente quisesse realmente usar esse sum, eu teria que fazer um map to int, por exemplo, e aí sim eu tenho o sum disponível. Mas eu vou usar o reduce para que esse código fique exatamente igual é em JavaScript. E nem sequer vou fazer as melhorias que o próprio IDE aqui me sugere. Então vamos lá entender o que esse código faz. Aqui eu criei uma lista com números negativos e positivos. Ela está ordenada simplesmente para facilitar o nosso entendimento. Eu tenho um total de 10 elementos. O que esse código vai fazer é, ele vai pegar somente os números que são maiores ou iguais a 0, vai multiplicar por 2 e no final ele vai somar. E caso não existisse nenhum número nessa lista, ele me retornaria 0. Quando eu executar esse código, ele vai me mostrar a soma aqui final, que deu 30, e o tamanho da lista, que são 10 elementos. Esse outro print aqui, a gente não colocou aqui no nosso código. Ele está sendo executado por essa classe Interceptor. E ele me mostra quantas iterações ocorreram nos elementos do vetor da minha lista. A lista tem 10 elementos, ele acessou os 10 elementos da lista. E até aí tudo bem, aparentemente não tem nenhuma surpresa nesse resultado. Mas vamos lá para o código em JavaScript. Eu vou abrir aqui a pasta JS e eu tenho esse nonlazyiteration.js e eu vou precisar abrir um terminal. Se você tiver o Node.js instalado, a gente vai digitar Node, eu estou dentro da pasta JS e vou digitar o nome do arquivo nonlazyiteration.js para a gente ver o resultado. Eu vou só abrir o arquivo aqui para a gente poder perceber que ele usa os mesmos valores que a gente tem lá no exemplo em Java. O único detalhe é que, como eu falei, a gente precisa usar alguns artifícios aqui para conseguir interceptar o acesso a cada um desses elementos. E para isso, eu estou usando essa função newArray, que vem desse arquivo newArray.js, que eu não vou explicar o que é que acontece lá dentro dele. Mas o que importa é que, se eu criar o vetor do jeito tradicional, eu não vou conseguir ver o resultado que eu quero. Ele vai funcionar, mas eu não vou ter as informações que eu preciso sobre a execução desse código. Então, por isso eu preciso criar o vetor chamando essa função newArray. E o resto é exatamente igual, a gente está acostumado, inclusive esse código, todo esse trecho aqui é exatamente igual na versão em Java. Mas vamos lá rodar esse código aqui usando o Node para a gente ver o que acontece. O resultado da soma é exatamente o mesmo, porque os valores são iguais, o código é igual, o tamanho do vetor é o mesmo, só que olha a surpresa aqui. Ele realizou 22 iterações sobre o meu vetor. E aí vamos entender o que foi que aconteceu. A versão em Java, como o vetor tem 10 elementos, ele percorre o vetor uma única vez, acessando cada um desses elementos. E aqui em JavaScript, ele acessou os elementos do vetor mais do que o dobro de vezes. E isso porque JavaScript não tem lazy evaluation para operações como filter, map e reduce. Se você chamar qualquer uma dessas operações e o teu vetor tiver dados, ele sempre vai executar a função ou a lambda que você passou para essas operações. E não necessariamente vai acontecer em Java. Em Java, o tipo string pode detectar que uma determinada operação é desnecessária e ele simplesmente não executa. E o outro problema que acontece em JavaScript, que está na documentação dessas funções, que você pode conferir no site da Mozilla, o outro problema é que elas criam um novo vetor com uma cópia dos dados.
E aí vamos entender por que deu 22 iterações. Como eu tenho um filter aqui, o filter ele vai percorrer todos os elementos porque ele precisa descobrir quem que é positivo, quem que não é. Então ele vai percorrendo um por um até o final. Como eu tenho 10 elementos, ele percorre esses 10. Só que aí ele cria um novo vetor somente com os valores positivos. Então a gente tinha 10 iterações até agora. Esse novo vetor ele é passado para o map. E o map agora precisa percorrer essas posições multiplicando por 2. Como eu tenho 6 posições aqui, então ele vai percorrer mais 6 vezes. E assim eu vou ter os valores multiplicados por 2 aqui. Ele cria um novo vetor com esses valores modificados e passa para o reduce. E o reduce, mais uma vez, vai precisar percorrer todas essas posições para somar cada um desses valores. Como a quantidade de elementos não mudou, eu continuo tendo 6 e ele percorreu ao todo 22 elementos em 3 vetores diferentes, sendo os dois últimos, os vetores que são passados para o map e para o reduce, uma cópia do vetor original. Então a gente tem 2 problemas aqui. Além dele demorar mais para executar todo esse código, ele vai consumir mais memória. Se esse código está sendo executado do lado do cliente e o conjunto de dados é pequeno, então isso não é nenhum problema, porque esse consumo adicional de memória e esse tempo adicional é irrelevante, é imperceptível. Agora, se esse código está sendo executado no lado do servidor, a partir de requisições de múltiplos usuários, então isso pode sim se tornar um problema, inclusive um problema de escalabilidade. O teu servidor vai exigir mais memória, muito mais memória para poder atender uma quantidade maior de usuários. E se cada usuário precisa executar todo esse código e esse código demora mais, isso quer dizer que você consegue atender menos usuários na mesma quantidade de tempo. Quanto mais rápido esse código executar, mais rápido você libera a CPU para atender um outro usuário. E assim, se você está executando esse código no back-end, no servidor, você vai precisar avaliar, porque dependendo da situação, vai ser melhor trocar esse modelo de map reduce para um modelo estruturado com um loop tradicional. Mas vamos voltar no código Java e entender o que aconteceu aqui. Por que ele executa apenas 10 vezes? Ele só itera sobre os 10 elementos. Strings em Java, eles executam essas operações como filter, map e reduce em um processo que a gente chama de single pass. Ou seja, ele vai percorrer a tua estrutura de dados, o teu vetor, a tua lista, uma única vez. E ele não cria cópia dos dados, ele percorre o vetor, a lista original. O que acontece com o string é que por mais que essas operações filter, map e reduce sejam operações separadas, internamente esse código se transforma num código estruturado, que tem um único loop que vai percorrer a tua lista ou o teu vetor uma única vez e vai executar todas as operações de filtro, map que você colocou dentro de uma única iteração do loop. Nesse exemplo aqui, ele vai percorrer o vetor inteiro, mas em muitos casos, ele nem sequer precisa percorrer todo o vetor, toda a lista. E assim a gente ainda ganha mais eficiência. O outro ponto é que essas operações filter e map, elas usam esse recurso de lazy evaluation de uma forma muito mais eficiente. Em JavaScript, quando você chama uma operação filter, você passa uma função para ela e ela já vai imediatamente executar essa função que você passou e te devolver um novo vetor com os dados filtrados. E esse novo vetor é recebido pelo map, que vai ser executado em seguida. Quando o map iniciar, ele executa a função que você passou naquele momento. E assim, nesse caso aqui, ele já vai fazer a multiplicação de todos os números por 2, obter um novo vetor, e só depois que ele executou a função que você passou aqui para o map, é que ele vai para o reduce. Como é que isso funciona em Java? Operações como filter e map são operações intermediárias. Elas, por enquanto, só estão tomando nota do que precisa ser feito. Quando você chama um filter e passa uma função aqui, ela só anotou que você quer que ela execute essa função, mas ela não executa essa função. Ela faz a avaliação tardia, a execução tardia dessa função. Então ela só tomou nota e já passa o controle para o map. Até então ela não executou nada. O map, por sua vez, faz a mesma coisa.
ele recebe a função que você pediu para executar, ele toma nota, ele guarda a função, mas ele ainda não executa. E aí ele passa o controle adiante. Quando a gente chegar numa operação como o reduce, essa é uma operação terminal. Mas esses termos, operações intermediárias e terminais, isso é assunto para um próximo vídeo. Só para você entender aqui rapidamente, quando eu executo uma operação terminal como o reduce, aí sim, nesse momento, é que ele vai executar a função que foi passada por filter e vai executar a função que foi passada por map e por quaisquer outras operações que eu tenha antes do reduce. Então, como essas operações vão ser executadas só no final e todas de uma vez, a gente só precisa de um único loop e ele não precisa fazer cópia dos dados originais. E aí, o que você achou desse recurso de string? Bem inteligente, né? Se você não sabia disso, então acho que já vale o like. Mas a gente não para por aqui. Você vai ficar surpreso com o próximo recurso. Vamos para um outro exemplo, onde eu preciso obter o total de valores absolutos de uma lista ou de um vetor multiplicados por 100. E aqui eu vou abrir esse arquivo lazycalls e o código também é muito simples. Eu tenho os mesmos números do exemplo anterior e eu estou fazendo uma operação map para pegar o valor absoluto desse número, ou seja, eu vou tirar o sinal de cada um desses números e no caso dos que já são positivos não muda nada, mas ele vai executar essa operação map.abs aqui em todos os números que eu tenho dentro da minha lista, porque eu não tenho um filter antes. Em seguida, o outro map vai simplesmente pegar esse valor que vai estar sem o sinal e vai multiplicar por 100. E por fim eu quero saber quantos números foram obtidos. E aí vamos executar esse código. E olha aqui o resultado. A gente tem 10 elementos na lista e o total de números obtidos ao final do processamento do string também foi 10. Só que lembra daquele print que aparecia automaticamente que mostrava quantas iterações foram feitas sobre os elementos da lista? Esse print ele não apareceu aqui. E se você está atento, a gente colocou prints dentro do map, de cada um dos maps, que a intenção era justamente ver esses métodos sendo executados. Só que esses prints também não apareceram. Isso é para mostrar que, na verdade, nenhuma dessas operações map foi executada. Por quê? Porque elas são completamente desnecessárias. Como o meu objetivo é contar quantos elementos eu tinha originalmente, e eu não tenho filter em lugar nenhum, as operações map elas não vão mudar a quantidade de elementos na lista. Só operações como filter, limit, skip e outras que podem fazer isso. Então esses maps são totalmente desnecessários. Ele vai executar os maps, mas ele não executa a função que você passou para cada um desses maps. Tanto que se eu tirar os maps daqui, a gente vai ter exatamente o mesmo resultado. Mas na verdade eu não precisava de string para isso. Se você só quer saber quantos elementos você tem dentro da lista, a gente já está fazendo isso aqui, fazendo números.size. Então todo esse código aqui, ele seria totalmente desnecessário. Eu só demonstrei isso para a gente ver como strings são extremamente eficientes. Mesmo que você escreva um código que é mal feito, que é ineficiente, o tipo string vai garantir que no momento que esse código for de fato executado, ele vai executar da maneira mais eficiente possível. Aqui só faria sentido eu ter essas operações map se, por exemplo, eu tivesse um filtro depois, onde eu quisesse verificar, por exemplo, pegar apenas os números que são maiores do que 200. E aí sim, ele vai me trazer um total diferente. Ele me trouxe apenas 5 números de um total de 10. E olha lá como agora os prints que eu coloquei dentro dos maps são executados, me mostrando para quais valores ele executou cada um desses maps. Mas como não é isso que a gente quer fazer, eu vou tirar o filter daqui. E você pode observar que o próprio IDE está te mostrando aqui que esse map, essa chamada é completamente desnecessária, porque ela não muda o resultado final do count. Então eu posso clicar no map, pressionar Alt Enter e mandar remover essa chamada. E ele vai me mostrar que o outro map também é desnecessário e eu faço a mesma coisa. Só que obviamente nesse caso eu não precisaria de nada disso. Agora vamos lá para a versão em JavaScript. Eu tenho aqui o nonlazycalls.js. Eu vou abrir um terminal aqui, eu estou dentro da pasta JS e vou digitar node nonlazycalls.js. Ele obteve esses 10 elementos ao final,
mas ele percorreu o vetor 20 vezes. E olha os prints aqui, ó. Ele executou todas as operações map. Vamos abrir o código para a gente entender isso. O que muda é que aqui eu não uso size, e sim length, porque o que essas operações map me retornam é um vetor. Só que da mesma forma, eu não preciso dessas operações map se eu não tenho filter e eu quero simplesmente saber quantos elementos tem no vetor. E ele não precisa percorrer o vetor para saber quantos elementos tem lá. E como a gente já sabe que essas operações map são inúteis, eu vou apagar e vou executar esse código novamente. E olha aqui, ó, ele não percorreu o vetor nenhuma vez. Porque para pegar o length eu não preciso percorrer o vetor. Mas em JavaScript, se você colocar uma operação desnecessária, como eram aqueles dois map, ele vai executar essas operações se tem algum dado no teu vetor. Para piorar, a cada operação ele cria uma cópia do vetor com valores modificados. Então no final, apesar de lambda, as arrow functions aqui em JavaScript, serem uma forma de você conseguir lazy evaluation, a gente viu que isso é bastante limitado em JavaScript e assim você pode estar executando muito mais código do que o necessário. Enquanto as streams de Java são muito mais espertas nesse sentido, são muito mais preguiçosas. Por esse vídeo é isso. Obrigado se você assistiu até aqui e me conta aí nos comentários. Você já conhecia essas funcionalidades? Sabia como elas funcionavam em Java, em JavaScript? Consegue vislumbrar como que você pode melhorar algum código que você já tenha nos seus projetos atuais? Vamos trocar um pouco de experiência aí nos comentários. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito e não deixa de mandar esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga dev que vai ficar impressionado com esses recursos de streams.